legal entre o Oriente e o Ocidente. Pessoal, o Oriente, ele tem uma noção de ética e disciplina muito diferente do Ocidente, mas muito diferente. Tanto que se você pegar, por exemplo, os os árabes, o árabe ele não tem problema com roubo, ele não tem problema com ladrão, tá. Os próprios os próprios líderes muçulmanos, os próprios você pode ver no Flow também, tem um cara que foi lá, que eu esqueci o nome dele, mas eu posso até colocar o vídeo aqui. Ele fala: "Cara, lá eu não tenho problema com isso, porque se você fizer isso daí, os caras tiram a sua mão, né, e se fizer de novo, o cara tira o seu pé esquerdo". Então o cara pensa 3, 4 vezes. O Japão também, as leis dos caras, elas são muito rígidas, porque o oriental, ele entende as coisas de forma diferente. A disciplina, a ética, ela é uma coisa que, assim, tem que ser construído desde cedo mesmo. E a partir do momento que isso aí falha, você tem que punir o cara de forma severa, entendeu? Então, não é igual aqui o Ocidente, o cara vai preso, aí ele no final do dia ele tá na rua. Não é? A gente tem uma noção diferente de punição. Embora o Brasil seja um país bem punitivista, né? A gente leva tudo pro extremo. Mas o Ocidente em si, ele não é ele enxerga diferente a noção de disciplina e de ética. Por exemplo, por exemplo, a gente fala que o chinês ele é escravizado, mas não. Os caras eles estão acostumados a trabalhar muito. Mas quando eu falo muito é 16 horas, 20 horas, porque é dos caras. Isso aí é dos caras, isso aí vem de milênios atrás. Não é uma coisa o chinês da 25 de março trabalha muito. Não, isso aí vem de milênios, cara. E aí, quando ele chega nos Estados Unidos, que o cara tem um monte de direitos, ele tem, só pode trabalhar 8 horas, estender para 10, tem 13º, tem férias. O chinês ele não pensa assim, ele fala: "Cara, não existe sábado e domingo, não existe feriado para chinês". Tem até um vídeo daquele cara, acho que é Paulo PB Importadora, lá no Três Continentes. Programa de comédia muito bom, inclusive. Ele fala, ele até brinca: "Vai brasileiro, vai pedindo aí, ó, fim da escala 6 por 1, vai, porque aí quanto mais o chinês vier pra cá, mais o chinês vai ganhar dinheiro nas suas custas". Ele ele fala em forma de piada, mas ele estava falando sério. Vamos lá. O Radiation perguntou aqui: "Mais disso, já vai pra uma longa jornada cultural ou nem?". Como assim? Eu não entendi muito bem a sua pergunta, tá? Ou eu sou muito burro ou tá incompleto, tá? Eh Mas eu vou responder que eu entendi, o que eu acho que eu entendi. Cara, o chinês, ele vem de uma tradição camponesa, tá? Ele vem de uma tradição camponesa e de uma tradição de muita pobreza, tá? Então os caras, eles estão acostumados a trabalhar muito, muito, tá? E até hoje isso aí virou uma coisa cultural dos caras. Além disso, hoje, depois da Revolução Chinesa e tudo mais, é lógico que hoje os caras se dizem comunistas e tudo mais. E uma das coisas que o comunismo prega, tanto o comunismo stalinista, tanto o comunismo chinês, que são diferentes, tá? A gente não pode falar que comunismo é tudo a mesma coisa. O comunismo hoje, comunismo, é, a gente não pode falar que é a mesma coisa, tá? Eles se diferenciam. Mas uma coisa que o comunismo se conversa é o quê? Pô, povo, vocês vão ter que trabalhar pra cacete, vocês vão ter que dar o sangue, vocês vão ter que dar a vida, mas é para um bem maior. Você vai trabalhar bastante para que o seu filho, ele possa desfrutar daquilo que a gente está construindo de forma coletiva, tá? Então o chinês tem muito disso. Então o o o chinês, o japonês, o oriental em si, né, os caras trabalham muito, 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 justamente para isso. Tudo bem, essa particularidade da China tem a ver com a política, mas
O árabe, se você pegar, cara, desde quando Maomé eh, conversou com o anjo Gabriel ali e surgiu o islamismo. Ah, tá, gravando. Surgiu o islamismo, o árabe ele vem de uma linhagem de comerciantes, cara. Pô, te juro, galera, quem já trocou ideia com um árabe aqui em São Paulo, ou quem já foi no shopping oriental, vá lá. Vá lá e tenta negociar com um árabe, cara. É um inferno negociar com um árabe. O cara, vem de fábrica essa habilidade de comerciante dos caras. Por conta da cultura. A linhagem do cara já vem de comércio, tá? Pega o seu tio aí, os meus tios, eles são muito persuasivos, né, nessa parte de comércio. Os meus tios não chegam nem perto de um árabe, cara. O cara que você mais conhece, assim, o cara que manja bastante de comércio, do lado de um árabe ele é ninguém, tá? Do lado de um árabe ele é ninguém. Isso faz parte da cultura dos caras. Não tem como você ganhar, cara, tá? E aí o que acontece? Esses caras vêm aqui pro Brasil, os caras ganham uma grana. Você pode ver, se você for na 25 de março, o chinês ele não tem um dente na boca. O cara não tem o cara tá de chinelo remendado, mas o cara anda de Hilux. O cara anda de touro, entendeu? É cultural dos caras. E quando a gente fala, que nem a gente tá falando aqui do Japão, lógico, são orientais, mas cada um tem a sua particularidade. O japonês, cara, isso aí é de linhagem também. Essa disciplina, essa coisa da ética. Isso aí vem desde o Japão feudal, desde o Japão feudal. Por isso que, cara, eu defendo o seguinte: a gente não tem. Valeu, Brian. Muito obrigado. Ganhei um diamante, galera. Tô feliz. Tô feliz. Brian, meu parceiro. E é isso aí. Continuando o que eu tava falando, galera. Eu defendo que, assim, não adianta a gente ficar se espelhando no Japão. Não adianta a gente ficar tentando falar assim, vamos trazer a cultura do Japão pra cá. Não dá, cara. Não dá. Não dá, porque vamos supor que a gente queira virar o Japão. Cara, isso aí vai demorar uns 300 anos. Na boa. Na boa. Uns 300 anos. Assim, se a galera seguir a linha, né? Mas isso vai durar uns 300 anos, porque é a mentalidade do cara. Por mais que um tente quebrar a mentalidade, a dos outros, ela é muito forte, essa mentalidade do respeito com o próximo, de olhar para o outro, né? E o Japão, pós Segunda Guerra Mundial, ele é um Japão muito mais. Ele adota uma postura muito mais pacífica. Né? Mas isso é outro papo, tá? Eu não vou entrar nisso aqui agora, não. Pessoal, façam igual o Brian, tá? Esse cara aqui, ó, tá no propósito dele, tá? O cara tá amadurecendo. Gente boa esse rapaz. Obrigado aí, Brian. De verdade. Não é nem porque ele mandou o diamante, mas porque ele merece, galera. Ensinados a respeitar os mais velhos, a seguir regras e a trabalhar em equipe. Isso não é só da boca pra fora, tá? Nas escolas japonesas, todo mundo usa Viu, seu safado? Seus safadinhos aí, ó. Vocês assistem anime? Vocês pensam que as meninas andam com a saia bem curtinha? Isso aí é muito hentai, viu? Não tem nada a ver. É nóis, Brian. Não tem nada a ver, viu? Essa coisa de shortinho curto. As meninas não usam a saia tão curta. Short, ó. A saia tão curta. Você jogou Silent Hill F aí e pensou que era assim, né? uniforme. Tadinho. Nada de jeans rasgado, camiseta de time ou qualquer roupa que você quiser. E tem mais. As escolas japonesas têm regras super rígidas sobre aparência pessoal, desde o corte de cabelo até Ô, Brian, você que é o cara que tá mais ativo aí no momento, o áudio do vídeo tá saindo de boa? Tá saindo normal? Confirma aí pra mim, cara, por favor. o tipo de mochila que você pode usar. Então não é uma terra de ninguém, uma terra sem lei. As pessoas e as escolas, principalmente, têm sim suas próprias regras. Então é bom quando você for colocar um filho seu lá para estudar,
entender primeiro se ele pode ou não levar a mochila do Hot Wheels. Valeu, Se ele valeu tem que pela levar uma mochila confirmação. específica que a escola quer. Além disso, as atividades extracurriculares são praticamente obrigatórias. Puta, isso daqui, galera, é uma coisa que se um dia vocês me colocarem como presidente do Brasil, é uma das primeiras coisas que tem que fazer no Brasil, cara. Fora de brincadeira. Isso daqui é uma coisa que tem que fazer. Atividade extracurricular. Tudo bem que a gente precisa de uma reforma na infraestrutura da escola, das escolas, né? E isso, assim, isso não vai acontecer em menos de 70 anos, em menos de 100 anos. Mas é manter o filho da mãe na escola, mantém o moleque na escola. Ah, mas Gabriel, ai, nossa, mas o Brasil é muito pobre, o menino precisa trabalhar. Vamos lá, eu entendo. Entendo que os adolescentes precisam trabalhar, até porque aqueles que não precisam querem o dinheirinho deles para comprar as coisinhas deles. E é isso aí, beleza, tá ok. Mas a escola, ela tem que oferecer algo extracurricular. É, aqui, ó, o Brian falou um negócio interessante. Não é por acaso que nas Olimpíadas os caras conseguem 90 medalhas de ouro. Já vou comentar sobre isso também. Mas aqui a gente precisava disso, cara. Pô, mantém o cara até 3 horas da tarde na escola, mas como extracurricular. Acabou as aulas de português, matemática, história, filosofia, blá, 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 blá. Mantém o cara ali para jogar um futebol. O cara poder ter uma. Contrata um professor de educação física. Pô, vamos montar um time aqui. Pô, vamos, sei lá, montar um time de vôlei pra gente jogar nos campeonatos. Tem professor que faz isso, tá? Tem professor que faz isso, mas às vezes fora da escola. Não tem nada a ver com a escola, mas o cara faz porque ele quer. Pô, vamos contratar aqui professores de violão, cara. Vão aprender a tocar instrumento. Pô, vamos aqui, ó. Vocês vão aprender marcenaria, cara. Beleza, vamos lá. Vocês vão aprender culinária, gastronomia. Cara, oferece. Oferece, cara. Oferece. Igual é os Estados Unidos. Ah, mas você é lambibola nos Estados Unidos? Não, cara, mas é o que tem que ser feito. É o que tem que ser feito. É o mínimo, é o mínimo. Mantém o cara na escola, entendeu? É embaçado. É embaçado. A gente aqui tem uma escola totalmente defasada, cara. Onde o cara vai, senta a bunda na cadeira, ouve, 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 não absorve nada. E é isso. Aí o Brian falou, não é à toa que os caras conseguem 90 medalhas de ouro. Ok, os caras conseguem mesmo, porque tem investimento no esporte. O cara fica depois da aula pra fazer esporte, pra fazer natação, cara. Aqui, aqui é um milagre. Aqui é um milagre. Os nossos atletas aqui, eles são um milagre. Porque por mais que não tenha investimento, por mais que o cara tem que se lascar, ele tem que tirar do bolso para ser um atleta, ele consegue medalha de ouro. Então assim, galera, nós brasileiros, nós somos, eu acredito que nós brasileiros nós somos imbatíveis em tudo, em tudo. Se, cara, se der a ferramenta certa na nossa mão, a gente consegue tudo, velho. Tudo mesmo. Força, agilidade, tá? Videogame, desenvolvimento, tudo, cara, tudo. Não é à toa que os brasileiros já inventaram várias coisas. Santos Dumont, você tem aí o Gurgel também. Quem não sabe a história do Gurgel, pesquisa. Então, assim, a gente não é pouca bosta, não, cara, mas a gente não tem a ferramenta certa. Os jovens e crianças participam de clubes de esportes, música, arte ou até mesmo outras atividades, e é ótimo para eles desenvolverem algumas habilidades sociais e um certo senso de coletividade, mas ao mesmo tempo toma muito tempo dessas coisas, então eles não têm tempo para praticamente nada. E tá certo. Não tem que ter tempo, galera. O adolescente não tem que ter tempo. Porque a gente aqui no Brasil que tem tempo, a gente fica o dia inteiro no TikTok. Adulto também, tá? Não tem que ter tempo, cara. Não tem que ter tempo. É um adolescente. Tem que estar ocupado. Tem que estar ocupado.
Ah, e lembra dos uniformes que a gente falou? Pois é, eu preciso te mostrar alguns deles e você já vai entender o porquê que eles são tão importantes por aqui. Vamos começar pelos uniformes comuns, que são chamados de serku, e são praticamente sinônimos de vida escolar no Japão. Todo estudante de escola vai ter um desse. Mas esses uniformes não são só uma questão de estética ou tradição. Eles carregam um significado muito profundo da cultura do Japão. E eles não são todos iguais, tá? Existem vários tipos, cada um tem o seu próprio significado. O uniforme estilo marinheiro, que é bastante famoso em alguns doramas e até mesmo em animes, é chamado de Seiraku, e ele é super popular, principalmente entre as meninas, e remete à tradição naval do Japão. Então é uma coisa que liga a história do país. Já os meninos, na maioria das escolas, usam um blazer escuro, que é uma adaptação dos antigos uniformes militares. E aqui tem um detalhe bastante interessante. O uniforme, ele é uma forma dos japoneses equalizarem ali a sociedade. Mas o que é isso? Como assim? Não entendi nada. Eu vou te explicar. Basicamente, todo mundo usa a mesma coisa, a mesma roupa. Em tese, não importa se você é rico, vem de uma família rica ou não. Todo mundo usa a mesma coisa, então todos são iguais. E esse é o primeiro passo para construir aquele senso de coletividade que eu te falei antes. Além disso, o uniforme também simboliza respeito e pertencimento. Quando os alunos vestem o serku, eles não estão apenas indo para a escola, eles estão assumindo uma identidade. Eles estão representando a escola, representando a sua Aí comunidade. você, Isso se aí você fala pro desgraçado aqui no Brasil, você fala assim, o seu aluno bonito, que é o que a gente fala nos bastidores, né? Nas salas dos professores mundo afora por aí. Falou, seu aluno lindo, vende uniforme, pô. Pra gente identificar se acontece alguma coisa com você na rua, se, sei lá, você é assaltado, a gente sabe que a polícia, é, até a gente que é adulto, a gente consegue identificar, até os pais aqui da comunidade consegue identificar que você é da escola do filho dele e tudo mais. Enfim, não, é muito feio. Eu não quero usar. Ah, porque é feio. Ah, porque coça. Ah, porque eu fedo. Ah, vai pro inferno, cara. Ninguém quer saber de você. Ninguém quer saber o que você acha. Você tem que estar identificado. Você tem que estar num grupo. Entendeu? O uniforme não é estético. O uniforme, ele é para te proteger, tá? E assim, não é defesa. Não tô fazendo defesa de escola A ou B, tá? É, escolas lucram com uniforme. Isso aí é. E eu não tô ganhando nada defendendo isso. Mas eu tô defendendo a ideia. A ideia. O uniforme, ele é importante. reflete na forma como eles se comportam também, tanto dentro quanto fora do ambiente escolar. Eventos escolares e festivais. E como a gente está falando aqui sobre cultura escolar, não dá para deixar de lado os eventos e festivais, Japonês com camisa do Vasco? que são o verdadeiro ponto alto do ano letivo no Japão. Vasco não, caramba. Flamengo. Moça, chapei agora. Um dos mais aguardados do ano é o Bunkansai, ou Festival Cultural, uma tradição livre. Se você já viu algum anime que mostra a vida escolar japonesa, com certeza você já esbarrou ali em um Bunkansai. Mas como é que isso funciona na vida real? Esses eventos não são só para diversão, eles têm um papel muito importante na construção do espírito de equipe e para ajudar os alunos a socializarem mais. É uma oportunidade única para eles se expressarem fora do ambiente de sala de aula e até mesmo criarem memórias que vão carregar para sua vida. O Bunkansai Ajuda nós aí. Curte, comenta, compartilha. É importante aqui pra gente no canal. Beleza? Se você tá gostando do React, compartilha para outras pessoas verem. Ajuda nós! sem dúvidas, é um dos momentos mais esperados e queridos pelos estudantes japoneses. E não para por aí. Além do Bunkansai,
Também temos coisas como Undokai, que é uma espécie de gincana esportiva. Durante o Undokai, os alunos se dividem em equipes e competem em várias provas, desde corridas até desafios mais inusitados. Esse sim é um dia cheio de energia, onde o foco é sim na diversão, mas também no espírito esportivo. Mais uma vez aí reforçando essa ideia e fixação que os japoneses têm em trabalho de equipe, colaboração. O Japão tem muito dessa ideia de trabalho em equipe e tudo gira em torno disso, inclusive as gincanas e eventos da escola. Isso é até curioso, na verdade, porque os mesmos japoneses que têm essa filosofia de que tudo envolve os outros, ao mesmo tempo são um povo tão fechado e tão individual, é bastante difícil de entender às vezes. Mas enfim, como que de fato é a rotina de um estudante no Japão? Se eles estudam tanto e dedicam tudo aos estudos, será que eles têm tempo para lazer, jogos, etc? Ou até mesmo para passar tempo com a família? A gente vai descobrir. O dia de um estudante japonês começa bem cedo, geralmente por volta das 7h30 da manhã. As aulas começam às 8 e, diferente do que a gente vê em outros países, no Japão, as aulas podem se estender até às 3h30 ou às 4 horas da tarde. E não é só matemática. É isso que eu tô falando. É isso. O cara tem que ficar período integral. Ah, mas tem a PEI. Eu estudo na PEI. A PEI tá errada, cara. Os caras enchem aquela porcaria de projeto de vida. Puta merda, cara. Que matéria inútil. Que matéria inútil. Projeto de vida dá pra você trabalhar em um monte de áreas. Um monte de áreas. Só de você ensinar na área de exatas um pouquinho de economia já é um projeto de vida. Só de você ensinar o cara ética em filosofia já é um projeto de vida. Agora não, os caras eles precisam de uma matéria chamada projeto de vida. Ah, porque o cara precisa se conhecer. Ah, porque o cara ele precisa saber quem ele é. Pô, vai pro inferno, cara. Vai pro inferno. Aumenta, aí eu vou puxar a sardinha aqui pra minha área, né? Aumenta as aulas de filosofia e volta isso para um projeto voltado para o projeto de vida, entendeu? Matemática tem aulas assim, a quantidade de aulas, eu posso estar falando até besteira, né? Se tiver um professor de matemática aí, quiser discordar, mas tem um número razoável, se não me engano, são 5 ou 6 aulas. Tem um número razoável. Aumentasse mais uma, cara. Agora, isso aí foi na escola pública. Eu dei uma matéria chamada liderança. Puta merda. O que a gente faz em liderança? Eu passava o conteúdo na lousa e falava, ó, galera, copia aí e é isso aí, obrigado. Porque era noite, um bairro perigoso, relativamente perigoso, né? A galera usava vape na sala e uma vez eu fui bater de frente, quase apanhei. E aí o governo, ao invés de falar assim, pô, vamos investir naquilo que presta. Não, liderança. Tinha uma outra aula que eu dava que era oratória. Então você vai ensinar o aluno a ser um orador. Poxa, já tem um jeito de você ensinar um aluno a ser um orador. Seminário. As metodologias ativas, para quem não sabe, quando o professor te coloca lá para falar lá na frente, já é uma oratória. Você já está treinando a oratória do cara. Você não precisa de uma aula para ensinar a oratória pro cara. Entendeu? Você embute no conteúdo. Mas o governo ele pensa de forma utilitarista. Como assim? Em filosofia isso é bem legal. O utilitarismo é o quê? A gente vamos aprender só aquilo que é necessário na sociedade. Mas peraí. Se você só ensinar o moleque a guardar dinheiro, como que ele vai desenvolver outras habilidades? Então, assim, você precisa colocar essas habilidades junto com outras atividades. Como assim? Você pode ensinar o moleque a guardar dinheiro enquanto ele está aprendendo
o que que é, sei lá, tô sendo bem idiota aqui, tá? Eu não sou da área de exatas. Mas você pode ensinar o moleque a guardar dinheiro quando você está ensinando porcentagem para ele. Não precisa de uma matéria só para isso, tá? Mas eu tô me estendendo aqui. Ciências, história, essas matérias comuns. Além dessas disciplinas, também eles têm aulas de ética, educação física e até mesmo de caligrafia. Então, uma rotina muito puxada. Depois das aulas regulares, não pense que a galera vai direto para casa. Quase todo mundo participa de algum clube escolar, os famosos Bukatsu. Tem clube de tudo quanto é tipo de coisa: esportes, música, artes marciais, xadrez, qualquer coisa, você escolhe. Pode falar que você é rico e tudo mais, você teve oportunidade. Tive mesmo, tive mesmo. Obrigado, mamãe e papai. Mas eu estudei num colégio chamado Nossa Senhora de Fátima. Que puta colégio, cara. Muito louco, era muito louco. A educação física, isso eu achava um erro. Mas na educação física, você podia escolher entre natação, musculação, teatro e tinha mais umas outras coisas. Eu só fiquei no teatro e tinha futebol também. É normal. Eu só fiquei no teatro e na musculação. Sim, eu fiz teatro. Cara, se você quisesse ficar a mais, você pagava por isso. Isso é um erro. Isso é um erro. Mas era um colégio particular, então você já entrava sabendo que tudo custava dinheiro, né? Isso é normal. Mas se você quisesse qualquer coisa, cara, você pagava por fora. Então, o colégio ele tinha uma estrutura. Hoje em dia foi vendido, nem sei como que tá. Mas era muito louco aquilo. Era muito louco. Pra gente que mora aqui em São Mateus, aquilo era muito louco. Era um colégio de outro mundo. Mas era caro. Essas atividades Tanto que eu saí porque os meus pais não aguentaram. extracurriculares são super valorizadas por aqui e fazem parte integral da vida escolar japonesa. Aliás, é nesses clubes que muitos japoneses fazem amizades que vão levar para o resto da vida. E sabe o que é curioso aqui sobre isso? É que mesmo que o clube seja voltado para esportes como futebol ou judô, que é um esporte bem comum no país, o foco não é só ganhar campeonatos. O que realmente é valorizado por aqui é o esforço, a dedicação e o famoso trabalho em equipe que a gente já falou várias vezes aqui. E por isso, os clubes acabam consumindo várias horas do dia, muitas vezes até o início da noite. E quando finalmente chega a hora de ir para casa, ali por volta das 6 às 7 horas da noite, você achava que agora era descanso e lazer? Não, ainda não acabou. Alguns japoneses ainda têm os famosos Juku, que são Puta, até eu tô com dó dos caras de ver esse vídeo. É muita coisa, velho. É muita coisa. Mas é isso, né? A molecada tem que estar ocupada. Tem que estar ocupada, senão faz merda. aulas particulares ou até mesmo escolas preparatórias, onde os alunos vão para revisar a matéria e se preparar para os próximos exames. Tá, mas cadê o tempo para lazer? Bom, ele até existe, mas é bem reduzido. Muitas vezes só acontece durante as férias. Estudar em casa é rotina também. E para muitos estudantes, o horário de dormir pode ser bem tarde, lá depois das 11 horas da noite. E aí sim, descanso. Isso é normal, tá, galera? Os caras dormirem no metrô. Isso é extremamente normal. Tanto que lá tem até um vídeo. Não precisa acreditar em mim, não. Tem uma brasileira lá que tomou uma chamada. Lá você tem que falar baixinho no metrô, porque o japonês ele reconhece que o outro, assim como ele, tá muito cansado, trabalhou demais, estudou demais. Então os caras eles cochilam, eles dormem gostoso, eles não cochilam, eles dormem gostoso no metrô. Então os caras falam bem baixinho. É bem parecido com aqui no Brasil, né?
Agora, uma das coisas mais interessantes sobre escola japonesa é a relação entre senpai e kouhai. E o que é isso? Bom, basicamente é a hierarquia entre veteranos e novatos. O senpai é aquele aluno mais velho e experiente, enquanto o kouhai é o novato, que acabou de entrar na escola. E essa relação vai muito além de simplesmente respeito. O senpai tem a responsabilidade de orientar e ajudar o kouhai, seja nos estudos, nas atividades dos clubes ou até mesmo em questões pessoais. É como se fosse um irmão mais velho dentro da escola. Mas ao mesmo tempo, o kouhai deve respeitar o senpai, mostrando gratidão e consideração. Essa relação de respeito e orientação é uma coisa que é muito fixada na cultura Hum. japonesa e ajuda ali a moldar a responsabilidade dos estudantes. O triste é que nem sempre isso é cumprido como deveria ser, né? Essa hierarquia na cabeça dos japoneses é tão forte que ela não se limita apenas ao ambiente de escola. Ela se estende para a vida adulta, no trabalho e em outras áreas da sociedade. Ou seja, a experiência como senpai ou kohai acaba preparando os estudantes para coisas que vão acontecer Boa fora da noite, escola tudo bem, também. Reinaldo? E olha só, depois de um dia tão cheio, vai desde aulas até atividades extracurriculares, ainda tem mais coisa pra gente falar. Porque não dá pra entender a vida de um estudante do Japão sem tocar nos desafios e pressões que eles enfrentam diariamente. A rotina pode ser bastante puxada, mas quando chega na hora dos exames, é aí que o bicho pega de verdade. E aqui eu preciso tocar em um ponto delicado, mas que precisa sim ser discutido: o Ijime, ou como a gente conhece, o bullying. Desde cedo, os alunos já sabem que o futuro deles depende muito desses exames para passar em escolas melhores. E um dos momentos mais estressantes é o famoso exame de entrada para o colegial ou para a universidade. E um dos mais famosos dentre esses é o Nyungakushiken, que é o exame para entrar em universidade ou colegial. Esse exame é super competitivo e ele pode definir em qual escola ou universidade o aluno vai conseguir entrar. Imagina só, anos de estudo, horas de preparação, tudo concentrado em uma única prova que pode durar algumas horas, mas que tem o peso de decidir o futuro acadêmico e profissional da sua vida. A pressão nessa prova é enorme, e não é raro ver estudantes dormindo pouco, estudando até tarde da noite e até frequentando aí escolas por fora para reforçar o aprendizado. O estresse, como você pode imaginar, é muito grande. O lado positivo disso é que os estudantes não estão sozinhos nessa. Professores, a família e até mesmo alguns amigos dão suporte, incentivando eles e ajudando eles a pelo menos manter a cabeça no lugar. Mas infelizmente, nem tudo é flores e orgulho. E além de toda essa pressão que não faz muito bem para a cabeça deles, muitos estudantes. Aqui a gente acostumou, né? Essa parada de, ah, só tem que fazer reforço de português e matemática. Não que eu esteja vendendo meu jabá aqui, tá? Se vocês precisarem de aulas particulares, estou aqui. Mas os caras, eles precisam focar em tudo, cara. Focar em tudo. E aqui no Brasil a gente tem esse costume. Ó, do tempo que eu dou aula particular, e é pouco tempo, tá? A maioria da galera que me contrata tem dinheiro. Tem dinheiro. É a galera que tem um comércio aqui ou é bem sucedido ali. Acho que só teve uma pessoa ou outra que era assim, da mesma faixa social que a minha. Mas a galera que eu dei aula particular era a galera que tem dinheiro. Então aqui no Brasil a gente tem essa mania de, pô, só o rico contrata. O cara, ele, vamos supor, 50 conto uma aula particular. O cara não dá, velho. Não dá, porque isso não é investimento. Pá, o que eu vou fazer com 50 conto? Vou gastar 50 conto numa aula de história? Você é louco? Sendo que eu tenho o YouTube aí? Ok, tem o YouTube, mas você não tira dúvida com o YouTube, né? Ah, mas tem o Gemini. Ok, mas
O Gemini ainda não supera um professor. Bem, então os caras eles pagam mesmo. E você aí não querendo dar 50 contos numa aula particular comigo. Beijo pra você, viu? Estudantes ainda passam por nas escolas, e torna tudo ainda pior. Apesar de toda a disciplina e respeito que fazem parte do ambiente escolar, o idioma é um problema que infelizmente acontece. E como em qualquer outro lugar do mundo, ele pode ter impactos muito sérios na vida dos estudantes. As escolas e professores estão cada vez mais Esse vídeo atentos para tentar identificar. não tô rindo do que tá acontecendo no vídeo, mas tô falando assim, um vídeo meio tosco. Assim. Esses vídeos de. Pra representação, né? Que você coloca de fundo de vídeo. Ou até mesmo tentar lidar com essas situações. E as coisas talvez estejam melhorando um pouquinho, mas isso é algo que ainda é muito comum em escolas japonesas e que é frequentemente motivo de reclamação dos estudantes, principalmente os estudantes estrangeiros. Ué, como assim estudantes estrangeiros? Pois é, hoje em dia, cada vez mais alunos de todas as partes do mundo estão indo para o Japão por meio de programas de intercâmbio cultural. Isso é uma parte muito interessante do sistema de educação do país que eu quero te mostrar aqui um pouquinho. Programas de intercâmbio cultural são uma oportunidade incrível para estudantes de todo o mundo para conhecer de perto o sistema educacional japonês e ao mesmo Eu falei aqui do. O pessoal tinha que ficar mais tarde, né, até mais tarde na escola e tudo mais. Falei daquela questão de. Pô, eu teria que ficar assim e tal, bababá, babum, mas tem a Casa de Cultura aqui. Ah, mas o governo dá a Casa de Cultura. A Fábrica de Cultura, desculpa, né? Casa de Cultura não. Fábrica de Cultura. Ok, ok. Mas por que tem que ser separado da escola? Tá? Ah, mas tem o Senai, tem o Senac. Ah, mas tem a ETEC. Tá. Se a ETEC é a melhor coisa que você pode oferecer, coloca tudo ETEC então, cara. Entendeu? Mas faz dar certo. Faz dar certo. tempo trazerem um pouco das suas próprias culturas para o Japão. Mas como que esses programas funcionam? Basicamente, esses programas permitem que alunos do ensino médio ou de universidades passem um semestre ou talvez até alguns anos, dependendo do curso, estudando no Japão. Durante esse período, eles frequentam aulas junto com estudantes japoneses, participam de atividades extracurriculares e têm a chance de mergulhar na cultura local. Esses intercambistas geralmente ficam hospedados com famílias japonesas, o que proporciona, de certa forma, uma imersão na cultura e no estilo de vida local. E eles têm até chance de aprender mais a falar japonês. Se você quer aprender japonês também, primeiro link na descrição aqui. A gente ensina japonês por um preço muito bom, através de animes, doramas, séries e tudo que você gosta. Vai lá, ajuda o cara. Essa adaptação é parte de um movimento maior de internacionalização do Japão. Nossa, que palavra grande, né? Difícil. Eu vou simplificar. O Japão sempre foi conhecido por ter sua cultura rica e única, mas cada vez mais ele está interessado em se conectar com o resto do mundo. O Japão é um dos países que mais se abre, quer dizer, não de turista, você não pode ir lá. é, é, eu não sei como são as regras, mas eu acho que só se você for casado com uma pessoa japonesa ou se você for estudante ou trabalhar. Mas eu falo assim, o Japão ele não abre o país dele para qualquer um entrar, mas ele é muito aberto a receber a cultura dos outros. O Japão ele mastiga, ele é um daqueles países que ele pega a cultura do outro e ele joga na própria cultura. Tá? A gente também faz isso. A gente também faz isso. A gente pega a cultura do outro, a gente pega a pizza e a gente coloca, faz pizza de Nutella, pizza de não sei o quê. A gente mistura. E o Japão também faz isso. Não é à toa. Pesquisa aí. Você que tá assistindo. Pagode japonês. Como que é o nome da música, caramba? Mas pesquisa aí. Pagode japonês. Ou você pesquisa aquela música Caipirinha.
pé na areia, caipirinha. Coloca aí, versão japonesa. É um grupo japonês mesmo cantando essa música. Então, os caras eles têm esse costume de misturar cultura, tá? Porque o país passou muito tempo isolado e isso está causando problemas para eles mesmos. Inclusive, a gente falou sobre isso em alguns vídeos passados aqui do canal. E as escolas têm um papel muito importante nisso tudo. Elas preparam os alunos japoneses para um mundo afora e, ao mesmo tempo, elas se tornam um ambiente acolhedor para estudantes de todas as partes do planeta. Então parece que cada vez mais o Japão tem se abrido aí para o mundo, tem se tornado um país mais globalizado e mais internacional. Vou ter um canal aqui. Deixa eu ver aqui como que é. Acho que é Bakagaidin. Pra quem gosta, cara, de quem quer aprender Japão. Assim, sem filtro. É, o Japão de verdade. O canal desse cara aqui, cara. O Bakagaidin é um dos melhores caras pra você aprender Japão. Ele mora lá, não sei se ele tá lá ainda. Mas ele mora lá e ele vai andando na rua e ele vai falando como que é o Japão. Ele fica andando pelas ruas do Japão e vai falando como que é o povo japonês, como que é a cultura, como que tá a economia dos caras e tudo mais. Esse cara é monstro. Um abraço aí pro Bakagaidin. Hi. Hi. Hey, how are you? How have you been? I'm good, and you? I'm good. Do you know This area? Oh. Yeah, I know a little bit. recommend This place, is that bar or bar? Where are you from? Brazil? ブラジル今度反対じゃん。行こう。 Oh, Kaniga night. 3300円朝まで。 Do you work here? No. You're a customer? No. Yeah. Yeah. No, I don't want to. You don't work here. Why do you want so much that I go in there? No. 写真を撮っているだけです。He got scared. No. You scared him. Why not? You already drink a lot, I think. Yeah. I can see in your eye. Did you smoke something? Smoke? No? Smoke cannabis? Cannabis? Oh, this is crowded. Crowded. I don't care. Why do you want so much that I go in there? Do you learn something when you take people there? Like they give you free beer or something like that? Yes? Yeah. Here in Japan. I'm just taking some pictures, man. そうなんだ。 Can I take a picture of you? Yes, please. Yes. 写真撮ってくれるんだって。 Hi. They're friends? No. You don't know them? Well, I'll see you, man. Have a good night. No, don't cry, man. Don't cry. Have a good night, man. Have fun. Bye. Hey, how are you? Caramba. Puta, tinha um maluco que soltou um peidão. Na moral, deu pra ouvir na live isso que acabou de acontecer? Só me disse. Caralho, o maluco foi, esperou eu passar atrás dele, filho. Soltou o turbo ali. Foi isso aí, ó. Pensei que é o tal do peidão. Sem vergonha, filho. Que isso? Que isso? 大丈夫ですか麺が美味しそうだ。大丈夫ですか元気ですかブラジルです。おお。サッカー大好きだ。リバウド大好き。リバウド。ありがとうね。気をつけて。すごいですよ。おばいついやいや、カメラ。YouTuber の同じですね。すいません、日本語であまり上手じゃないね。すごい。気をつけてね。気をつけて。そうね。ありがとう。 Que porra é essa? Bom, é isso, galera. Vou ficando por aqui. Aí, ó, o Felipe mandou aí uma... Sei lá o que ele mandou. Mas mandou alguma coisa. Tá valendo. Muito obrigado, galera, pela colaboração. Muito obrigado aí pela dedicação que vocês tiveram para me assistir aí um pouquinho. E é isso aí. Espero que tenha acrescentado alguma coisa para vocês. E é isso aí. Até algum dia dessa semana aí, se vocês não estiverem pulando carnaval, eu estarei aqui. Logo, logo, eu acho que vai ter live sim. Tá bom? Então, crianças, um beijo para vocês e até mais. Falou.